Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 8 benefícios que a poda faz por suas plantas. Sim, se você ainda tem medo ou receio de fazer poda nas suas rosas deserto, esse vídeo vai te fazer perder esse medo, eu tenho certeza disso. Gente, se você está chegando aqui no canal, não esqueça de ajudar o canal a crescer cada vez mais. Clica no botão de se inscrever, se inscreve e marca o sininho para ser sempre notificado quando a gente publicar novos vídeos por aqui, tá bom? Olha, a poda é uma das ferramentas ornamentais mais poderosas que você pode utilizar nas suas rosas desertas. Você quer ter plantas esculturais aí, plantas bem floridas, plantas belíssimas, você tem que fazer poda nelas, tá? Mas a poda ela não serve somente para beleza. A gente vai falar, na verdade, aqui sobre 8 benefícios que a poda traz para as suas plantas. Primeiro benefício da poda nas rosas desertas é justamente a beleza delas, tá? Então, se você tem uma rosa deserto, cultiva ela desde mudinha, você vai ver que ela vai crescer sempre assim, olha, com um galho apenas. Esse galho vai ficando cada vez mais longo, às vezes ele ramifica, às vezes não, depende muito até da variedade da espécie de rosa deserta que você está cultivando. Mas a maioria das pessoas cultiva Adênio obeso, e se você cultiva Adênio obeso, você vai ver que essa planta vai crescer assim com um galhão que vai se ramificando e ela nunca vai ficar com aquele aspecto, olha ali atrás aquela planta toda florida aqui atrás, né? Então ela nunca vai chegar a esse ponto. Essa planta que você está vendo aqui ao meu lado, ela já foi uma mudinha assim, gente. Ela tinha no seu início de desenvolvimento apenas um raminho principal. Inclusive, aqui em cima tem várias cicatrizes de podas que essa planta já passou ao longo da vida dela, tá? Então a poda, ela vai contribuir muito para a beleza da sua planta, porque uma planta, quanto mais podas ela passa ao longo da vida dela, mais ramificações ela vai ter, mais flores, uma copa mais fechada, e você pode ainda fazer brincadeiras aí, você pode exercitar sua criatividade, você pode fazer uma copa em zigue-zague, você pode fazer uma copa assim descendente, né? Você pode escolher o lado que essa copa vai ficar mais caída, depende do tamanho dos cortes que você fizer nos galhos. Você não precisa fazer essa copa sempre homogênea, você pode exercitar, brincar com a poda aí nas suas plantas e você vai ter resultados muito interessantes. Segundo benefício que a poda traz para suas rosas desertas, justamente a maior ramificação. Se você não podar, ela sempre vai ficar com um galhinho apenas. Quanto mais ramificações a sua planta tem, mais chances de florir ela vai ter, tá? Então você precisa sim fazer a poda se você quiser ter uma planta com aquela copa vistosa, parecendo uma mini árvore, né? Então você pode ir, cada vez que você faz uma poda, você vai ter ali mais ramificações surgindo. Essa planta aqui, ela já tinha muitas ramificações, ela tinha 12 ramos, tá? Ela já tinha 12 galhos resultantes das podas que eu já tinha feito ao longo da vida dela. Recentemente, numa aula com meus alunos, eu podei essa planta novamente, tá? E aí nós temos aqui 12 galhos podados, cada aluno ganhou lá o galhinho para enraizar. E aqui a gente vai ter em cada um desses galhos pelo menos 2 novas brotações. Então nós teremos aqui pelo menos 24 ramos, antes a gente tinha apenas 12. Vamos ter pelo menos 24. Mas muitos desses ramos aqui, eles podem produzir não somente 2, podem produzir 3, 4, 5 novas ramificações. Então imagina quando essa planta já estiver bem recuperada, quantas flores vão vir nessas ramificações aí. Terceiro benefício da poda nas rosas deserto, floração mais abundante. Sim, isso é óbvio, porque olha, se a sua planta vai ter mais ramos, você vai ter mais chances de floração. Porque se você tem um ramo só, quando ela for florir, ela vai florir somente naquele raminho ali, não tem jeito, tá? Mas quando você tem mais ramificações, você tem cada ramo ali como um potencial produtor de flores. Porque as flores, gente, elas surgem em um tecido que fica na ponta dos ramos, tá? Que é um tecido que a gente chama meristema floral. É um tecido especializado na produção das flores. Então, quanto mais ramos você tem, mais meristemas florais você vai ter nas pontas, né? Então, se você tem
2 ramos, você tem 2 meristemas florais que vão produzir flores. Agora, se você tem 10, 20 ramos, você vai ter 10, 20 meristemas florais que vão produzir flores. Então, você vai ter muito mais flores quando você tem uma planta mais ramificada. E essa ramificação vai depender justamente da quantidade de podas que você fizer ao longo da vida delas. Essa aqui já está até na hora de passar para uma nova poda. Olha só, ela tem 2 raminhos aqui que já estão bem alongados. Eu já poderia fazer uma poda bem aqui para estimular a produzir mais ramos, mas eu vou fazer isso em breve. Por enquanto eu vou desfrutar um pouco mais dessas flores aqui. Quarto benefício que a poda traz para suas rosas deserto: ajuda no controle de pragas. Sim, porque olha, muitas pragas ficam abrigadas nas folhas, como os ácaros, por exemplo, né? A maioria deles vão ficar ali nas folhas das suas plantas. Não estou dizendo que a poda vai eliminar totalmente os ácaros, mas ajuda bastante nesse controle, porque você vai diminuir muito a superfície de contato para eles ficarem abrigados, para eles sobreviverem, para eles encontrarem o seu alimento. Muitos deles vão sair dessa planta e migrar para outra, vão morrer. Tá? Então você ajuda no controle ali, você vai diminuir a população de ácaros se você faz poda. E não somente ácaros, pulgões, cochonilhas, todas essas pragas aí você pode ajudar no controle quando você faz uma poda aí nas suas rosas do deserto. Quinto benefício que a poda traz para suas plantas: sincronia de floração. O que quer dizer isso, gente? Olha, se você pesquisa por rosas do deserto no Google, vão aparecer várias imagens de rosas do deserto com aquela copa totalmente tomada por flores, não é? Aquilo ali só é possível por causa da poda, porque quando você faz a poda, você coloca todos esses galhos no mesmo estágio de desenvolvimento. Aí quando eles estão tomando sol aqui de forma homogênea, eles vão se desenvolvendo juntos, e aí quando chegar o momento de eles produzirem flores, eles vão produzir flores juntos. Então muitas vezes você consegue atingir esse efeito de sincronia de floração, onde todos os galhos produzem flores ao mesmo tempo, e eu acho que esse aí é o ápice da beleza da rosa deserto. Quando você consegue de vez em quando aí atingir esse efeito nas suas plantas, é magnífico. Portanto, eu recomendo muito que você faça podas nas suas plantas para que um dia você consiga atingir esse efeito aí nas suas, e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Sexto benefício da poda nas rosas do deserto: ajuda a engordar o caudex. Sim, a cada vez que você faz uma poda, você vai engordar um pouco mais o caudex da sua planta. Por que isso acontece? Porque quando a sua planta está ali com seus ramos, com as suas folhas, essas folhas elas estão sugando muita água. Essa água vem lá das raízes, passa pelo caudex, o caudex armazena uma parte dela e depois leva o restante para as folhas. Tá? As folhas consomem muita água, muitos nutrientes da sua planta. E se você faz a poda, você elimina todas essas folhas, toda aquela seiva que teria que sustentar aquelas folhas ficam mais armazenadas aqui no caudex, fazendo com que ele fique mais durinho, e assim ele vai ficando cada vez mais gordinho. A cada poda que você fizer, esse caudex vai engordar um pouco mais. Sétimo benefício da poda para suas rosas do deserto: ajuda a recuperar a sua planta de procedimentos, de traumas. Você fez ali um levantamento de caudex, você fez limpeza de raízes, você tem que compensar a perda dessas raízes, porque quando a planta perde muitas raízes, né, ela vai ter a sua capacidade de absorção de água do substrato reduzida. Aí o que acontece? O caudex vai ficar mais molinho, as folhas começam a amarelar e cair porque começa a faltar água para aquela planta, porque ela não consegue mais absorver a água que ela conseguia antes, tá? Então, para recuperar essa planta desse procedimento, você pode fazer uma poda logo após o levantamento de caudex. Isso vai ajudar muito ela a se recuperar. Você tem uma planta que está com caudex murcho e não está com podridão, nem com cochonilha de raiz ali, a poda ela também ajuda a recuperar esse caudex. Se o caudex está murcho hoje, quando você faz uma poda, pode observar, no dia seguinte ou 2 dias depois, o caudex já vai estar durinho, justamente por causa daquela seiva que não vai mais para as folhas e agora vai ficar armazenada aqui. Então a poda ela também ajuda a recuperar a sua planta desse caudex murcho. E ainda, você teve que fazer um corte ali nas raízes para recuperar ela de uma podridão. Faz uma poda também, porque você vai concentrar mais seiva aqui nesse caudex e vai ajudar essa planta a produzir novas raízes mais rapidamente.
Tá gostando desse vídeo aqui? Não esquece de curtir, tá? Curte o vídeo que assim você ajuda o YouTube a entregar a cada vez mais pessoas. Vamos lá, deixa o seu like. Oitavo benefício da poda para suas rosas deserto, proteção. Que proteção é essa, professor? Proteção principalmente contra o excesso de sol. Então uma planta como essa aqui, olha só essa cicatriz que ela tem aqui meio amarelada aqui. Isso aqui é uma queimadura, tá? Então é uma planta que em algum momento ela ficou mais exposta e o sol incidindo aqui causou essa queimadura. Então imagine se ela tivesse uma copa bem ramificada na época, tivesse tudo aqui cheio de folhas e flores, imagina que ela teria uma sombra aqui e aí você não teria essa queimadura, porque a sombra causada pela copa bem ramificada ia proteger o seu caudex. Então a poda, ela ajuda também essas plantas a criarem essa copa cada vez mais cheia e criar uma proteção aqui para esse caudex e muitas vezes para algumas raízes finas que ficam aqui expostas, tá? Então a poda, ela serve também para gerar uma estrutura de proteção para sua planta. A copa mais cheia, ela protege o caudex contra as queimaduras. Viu como a poda é uma ferramenta poderosa para suas rosas deserto? Olha, se você começar a trabalhar podas aí nas suas plantas, uma vez por ano, é mais do que o suficiente, não precisa podar mais de uma vez por ano, tá? E você com certeza vai criar exemplares belíssimos aí, pode variar aí no estilo da poda, se você vai fazer tudo homogêneo, se vai fazer em alturas diferentes, vai fazendo esses experimentos, deixa o artista que há em você se expressar através das suas rosas deserto e depois volta aqui para me contar, tá bom? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade. Se inscreve aqui no canal, tá? Me segue aqui no Instagram também. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.